Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Gabriela Figueiredo Dias. Antes de mais, gostava de cumprimentá-la pela indicação para ser Presidente da CMVM. Nós reconhecemos a sua qualidade, a qualidade da sua experiência profissional antes de entrar para a CMVM e também o seu trabalho que realizou enquanto Vice-Presidente. E a esse propósito, eu gostava de recordar que a sua indicação inicial para Vice-Presidente da CMVM foi o resultado já da apreciação do seu currículo, não só aqui no Parlamento, como relembrou muito bem inicialmente, mas também pela CRESAP. E a sua presença aqui hoje demonstra de uma forma muito prática que a CRESAP é uma instituição que, na realidade, permite selecionar e recrutar pessoas muito competentes para os trabalhos e pelos desafios que têm pela frente. E, em particular, isto parece indicar que o atual Governo partilha desta nossa opinião sobre a CRESAP e sobre o papel determinante na construção de uma administração e supervisão, neste caso, de muito elevada competência. E o PSD, obviamente, acredita numa administração pública e numa regulação que sejam fortes, meritocráticas e com líderes, como a Sra. Doutora, motivados, competentes. E constatamos hoje que a Sra. Doutora é um exemplo muito concreto do sucesso deste modelo e, portanto, ficamos muito felizes. E para entrar, então, dentro da questão da supervisão, parece-nos que existe uma questão, e aliás referiu essa questão na sua intervenção inicial, que existe um problema, a complexidade crescente dos produtos financeiros implica que há alguns que são cobertos por diferentes supervisores, que por vezes não se responsabilizam totalmente depois quando há problemas e a responsabilização não é óbvia, quem é que seria responsável pela supervisão desses produtos, quando eles se revelam nocivos para os consumidores. E foi esta uma das situações que foi identificada na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. Por isso, gostaríamos de saber a sua opinião sobre como é que se pode assegurar uma supervisão mais coordenada desse tipo de produtos e uma maior responsabilização das diferentes entidades de supervisão. A este respeito, o Sr. Ministro das Finanças lançou ontem na comunicação social uma ideia de uma superestrutura de supervisão financeira, isto é a expressão dele, superestrutura de supervisão financeira. Não deu detalhes, ou pelo menos eu não vi grandes detalhes, e obviamente nestes casos os detalhes são muito importantes, mas desde já nos parece que as mudanças institucionais desta natureza devem ser muito cuidadosamente pensadas e preparadas, feitas com muita ponderação e analisando as vantagens e os inconvenientes. A Sra. Doutora referiu aqui a questão da grande instabilidade que se sente e que existe neste momento nos mercados, que resulta de vários fatores. Existem fatores nacionais, mas existem também fatores internacionais, a Sra. Doutora referiu aqui a questão do Brexit, mas existem outras questões, nomeadamente ao pensarmos numa estrutura de supervisão, os custos de transição entre sistemas, as vantagens e desvantagens da especialização, tendo em conta a complexidade dos produtos, mas também uma análise de custos e benefícios da coordenação e, finalmente, e parece muito relevante, a relação entre a estrutura de supervisão nacional e a estrutura europeia, porque hoje em dia Portugal pertence, em termos de supervisão, tem uma componente muito importante de supervisão relacionada com a União Europeia, com as regulações, enfim, mesmo instituições da União Europeia. E o que é certo é que uma análise aos diferentes modelos de supervisão de vários países avançados mostra bem que não existe um modelo que seja superior ao outro. Ou pelo menos em qualquer situação, não existe um remédio igual para todos. E que a solução ótima depende de vários fatores. E parece-nos que é uma ilusão achar que uma estrutura de supervisão específica dá uma garantia perfeita de que não haverá erros. E estamos muito conscientes que a mudança de estrutura não pode ser um substituto para uma efetiva atividade de supervisão e de regulação. E por isso parece-nos importante evitar que a mudança da estrutura de supervisão se torne uma espécie de fuga para a frente que acaba por limitar a própria eficiência da supervisão. E eu gostava de saber a sua opinião sobre o assunto da estrutura em geral da supervisão. Agora, uma questão um bocadinho mais enfocada e de um ponto de vista muito prático,
nós ouvimos de novo ontem, que poderia eventualmente existir, ou o Governo estaria a pensar, a chegar a algum lado, com uma solução para os lesados do BES. Nós tivemos notícias na comunicação social, o PSD está naturalmente a acompanhar a situação e neste momento faltam saber imensos detalhes e permanecem muitas dúvidas, em particular, e que nos preocupa, qual seria o financiamento da solução. E o que aparentemente está a acontecer é que haveria um tratamento diferente dos diferentes lesados. Portanto, fala-se de uma situação que não parece ser igualitária. Aqui eu gostava de perguntar, Sra. Doutora, se está a par do processo e qual é a sua opinião. E tenho mais perguntas que deixo para uma segunda ronda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada.